Agora você vai ver um caso de destaque na dimensão métricas. O conceito de métricas envolve um conjunto de critérios e referências para a medição de desempenho de indivíduos, equipes, processos ou de toda a organização. A escolha do que medir e de como medir influencia diretamente a capacidade da organização de inovar e gerenciar seus conhecimentos. O caso do relógio da economia é um ótimo exemplo de como métricas bem estruturadas e divulgadas de forma inteligente podem influenciar positivamente a gestão do conhecimento e a inovação. Você vai ver neste vídeo a adoção de métricas ajudando a mostrar o valor gerado por iniciativas do governo do estado. Como a adoção de métricas pode ser uma forma de mapear processos e promover melhorias. Como o acompanhamento de indicadores pode se tornar um exercício de transparência e aprendizagem. Você sabe quanto custa um pãozinho? E 1 litro de leite? E 1 quilo de feijão? Desse tipo de coisa, as pessoas costumam saber o preço. Agora você sabe quanto custa para tirar a carteira de identidade? Bem, ninguém paga nada para fazer o RG. Mas o fato do cidadão não ter que desembolsar o dinheiro na hora de pegar a carteira de identidade não quer dizer que ela tenha saído de graça. Afinal, alguém tem que pagar o custo da impressão do documento, o papel em que ele foi impresso e os funcionários que fazem a carteira. E quem paga isso tudo é o Estado, ou melhor, você. Além disso, você tem que pagar pelo transporte até a delegacia e pelas fotos que vão no registro. Isso sem falar do tempo que você gasta. E todo mundo sabe, tempo é dinheiro. Assim, quanto menos burocracia, mais você economiza. E na maioria das vezes, o Estado também. É por essa razão que o Estado de São Paulo vem investindo desde 1995 em informatização e automação dos processos de gestão pública. E o resultado disso, agora você vê não só no seu bolso, mas também na internet. O que a gente foi tentando mostrar é que os investimentos em tecnologia, na realidade, tá certo? Eles não eram custeios, eram investimentos necessários e que imediatamente e realmente logo após você usar tecnologia para melhorar um processo, você tinha um retorno muito eficiente. Será que essas mudanças trazem economia de verdade? É para isso que servem as métricas, uma forma de medir se as inovações estão realmente fazendo diferença e melhorando a gestão pública. Daí que surge o relógio da economia como um instrumento para mostrar, tornar isso aberto ao público, qual é o diferencial que o Estado estava conseguindo com a melhoria desses processos. Tudo que lia no momento era dados qualitativos. O governo eletrônico melhora, o governo eletrônico faz desta forma, mas ninguém tinha tentado transformar num outro dado, mostrar quanto efetivamente se economizava com o uso do governo eletrônico. E por que isso era importante? Porque isso transformava o governo eletrônico numa condição de existência aos governos contemporâneos, não mais numa opção. Esse é o Relógio da Economia online desde 2004. Graças ao Relógio da Economia, é possível ver quanto o Estado tem economizado com a modernização dos processos de gestão pública. Desde o ano 2000, o cidadão pode pagar o IPVA do seu veículo pela internet. Esse procedimento gera uma economia de centenas de milhões de reais por ano para o Estado e a sociedade. Eu, pessoalmente, levei um susto quando eu vi os primeiros números. E isso é a economia gerada só pelo recolhimento eletrônico do IPVA. Pense só na economia gerada por todos os serviços que vêm sendo modernizados. Nós temos hoje, a gente já identificou, nós temos 2.074 tipos de serviços que o governo presta para o cidadão. Desse total, cerca de 280 estão totalmente por meio eletrônico. Imagina a Secretaria da Saúde gasta 1 bilhão e pouco em medicamentos por ano. São 80 hospitais fazendo compras, né? Cada um, eu teria que ter um exército aí de auditores fazendo esse mapeamento para ter isso. Então hoje não, ou a partir desse momento em que se implementou essas ferramentas, automaticamente ao contabilizar o processo de compra, o sistema mapeia e organiza a informação.
E aí passou-se a ter a informação efetiva do que o Estado compra, de quem, a que preço. Um exemplo concreto é a questão do poupa-tempo. Nós medimos aí quanto é que custa para o cidadão tirar uma carteira de identidade no poupa-tempo ou numa delegacia de polícia. E nós demonstramos que no poupa-tempo, do ponto de vista do governo, é mais caro, sai mais caro a produção de um documento como esse dentro do poupa-tempo do que dentro da polícia. Você tem toda uma infraestrutura para receber o cidadão com dignidade e com respeito. Então, o custo dentro do poupa-tempo é maior, porque você introduziu um parâmetro de qualidade de atendimento. Agora, para o cidadão, quando a gente avaliou o custo do cidadão, é muito mais barato para o cidadão ir no poupa-tempo e produzir esse documento que na delegacia. E aí você mostra para a sociedade que você usou mais recursos provenientes dos impostos para montar um poupa-tempo, mas em compensação você produziu ou ofertou um serviço de maior qualidade, com menor custo para ele, cidadão, porque ele já pagou o imposto. Ele sempre espera um serviço de qualidade e sem custos adicionais. Medindo os resultados e dando visibilidade às boas práticas de gestão pública, o relógio da economia contribui para a gestão do conhecimento do governo do Estado e para o aprimoramento da gestão pública. Em termos de conhecimento, é uma mudança incalculável, né? Porque você não tinha, basicamente era um conhecimento centralizado, localizado em poucas pessoas, e você passa a ter um conhecimento agora amplo e geral aberto à população do Estado. Quanto é que custava a tomada de preço e a concorrência para a gestão internamente? Qual é o nosso custo interno, processual? Agora eu sei. Quanto que custa um pregão? Eu sei também. Nós lançamos recentemente o atestado de antecedentes pela internet. E a gente hoje sabe exatamente quanto é que custava emitir um atestado físico, presencial, e o quanto que custa na internet. Também são essas diferenças absurdas de valores. Eu, servidor público, tenho que ser uma pessoa honesta, tenho que ter ética, tenho que ter transparência. Na medida em que eu coloco em exercício esses sistemas, demonstro isso para a sociedade, eu começo a ganhar o respeito. Passou-se a ter a informação efetiva do que o Estado compra, de quem, a que preço, tá certo? E comparar esses preços, que antes não tinha possibilidade. Para que a gente mede? Nós medimos em setor público para construir políticas públicas efetivas. É esse o objetivo, senão para que vamos medir? Medir por medir não tem sentido. Se eu pretendo, com esse subsídio da medição, construir uma política pública, eu tenho que ter uma aderência ao processo muito grande. Eu tenho que medir processos em mudança. Pelo tanto, eu tenho que inovar também na forma de medir. Por isso é que nós desenvolvemos esta metodologia, que é uma metodologia que ela me permite medir em transformação, ela me permite não só medir fotografias, senão filmes. Então, eu estou olhando o processo, eu estou olhando a transformação do processo. Não estou mais entendendo o cidadão como um mero cliente. Ele é mais do que um cliente, tá certo? Ele é o responsável pela existência do Estado. E, portanto, o Estado tem que ter um respeito muito grande com ele. E o relógio acaba despertando essas questões básicas. Por que eu tenho que medir? Por que eu tenho que mostrar com tantos detalhes? Ora, porque é ele que você deve prestar conta. Você deve prestar conta para a sociedade, para o cidadão. E é possível fazer isso.